No dia de hoje, cumprimento aos meus queridos e amados irmãos com saúde, paz e prosperidade na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, meus queridos e amados irmãos, é uma grande satisfação, é muito bom poder gravar esse vídeo para cada irmão na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, meus queridos e amados irmãos, eu quero ler uma palavra que está escrito em 2 Pedro, o capítulo é o de número 1. Leia comigo 2 Pedro, capítulo de número 1. O versículo, vamos estar lendo o versículo de número 19 em diante, que diz assim, ó: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ó, o que diz o próximo versículo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos reler e entender o que quer dizer este versículo. Ó, e temos muito firme a palavra dos profetas. Aqui é o que? Aqui é o que? Que palavra dos profetas? As profecias, as profecias que foram faladas pelos profetas, ditas nas Escrituras, pelos apóstolos, por Jesus, baseada em Jesus, elas tinham muita validade, porque é uma profecia da Escritura, ou seja, foi o próprio Deus usando os profetas para falarem, o próprio Espírito Santo falando ao ouvido dos profetas, o próprio Deus entrando nos profetas para falarem mensagens, ou seja, aqueles tipos de profecias. Ou seja, as profecias faladas pelos profetas têm muita validade. Ó, o que diz: a qual bem fazem estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro. Ou seja, a palavra dos profetas era algo para trazer luz, para trazer direção em lugar escuro, até que o dia esclareça. Ou seja, o dia aqui está falando da palavra que foi falada pelos profetas, até que se esclareça essa profecia. Ou seja, a profecia é algo que era para acontecer. O que é a profecia? A profecia é algo baseado, logo mais para frente, baseado nos evangelhos. Quando veio os evangelhos, as profecias tinham que estar de acordo com Jesus, de acordo com os evangelhos, senão não era profecia. A melhor profecia é aquela que era direcionada por Jesus, aquela que estava de acordo com Jesus e os evangelhos. Ou seja, essa é a verdadeira profecia, essa é a verdadeira profecia falada pelos profetas. Ou seja, era para edificar, para consolar. E qual era a maneira certa de edificar? A maneira certa de edificar era de acordo com o Novo Testamento, de acordo com Jesus. Essa é a verdadeira profecia, as profecias faladas por Jesus, ou seja, faladas sobre Jesus. É isso que está dizendo esse versículo aqui. Ó, e esclareça a estrela da alva
e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, as profecias eram todas direcionadas em Jesus. Falava sobre Jesus. Alguma ou outra era para acontecer alguma coisa, mas a maioria delas era em Jesus, era falada por Jesus. Tinha que estar a mensagem central da profecia, tinha que estar de acordo com os evangelhos, de acordo com Jesus, de acordo com o que Jesus falava na época, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, as profecias da Escritura aqui não está falando da profecia bíblica, tá? Da Bíblia. Aqui está falando, esse versículo aqui as pessoas interpretam errado. As pessoas acham que está falando da Bíblia, aqui não está falando da Bíblia, está falando das profecias da Bíblia, das profecias faladas pelos profetas. Não que a Bíblia não seja a profecia, mas essa profecia aqui que é falada, as profecias aqui, é as profecias da Bíblia, das Escrituras, não a Escritura. Aqui não está falando da Escritura, aqui está falando dos profetas, Elias, Eliseu, João Batista, esse tipo de pessoas. Abraão, que era profeta, Jesus, que era profeta, das profecias faladas por Jesus. Jesus também é profeta. Ou seja, Mateus 24 ali é uma profecia de Jesus que está acontecendo, aconteceu naquela época e está acontecendo. Vamos continuar lendo, ó. Sabendo primeiramente, já li esse versículo. Vamos lá, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, os homens santos de Deus está falando dos profetas, não está falando dos escritores da Bíblia. Ou seja, aqui não é uma profecia escrita, a profecia bíblica. Aqui é uma profecia falada. Os homens santos de Deus falaram, não escreveram. Ou seja, aqui não é a Bíblia, a profecia bíblica. Se bem que a Bíblia é uma profecia, mas essa profecia aqui não está falando da Bíblia, está falando da profecia dos profetas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui fica mais um alerta para a gente aprender a não crer em coisas erradas. Aqui é a profecia da Bíblia, aqui não é a profecia bíblica. Aqui está falando das profecias da Bíblia, as que estão escritas na Bíblia, algumas que estão escritas na Bíblia. Não está falando da Bíblia, a profecia, a Bíblia, porque a Bíblia é uma profecia. Aqui está falando da profecia dos profetas, os profetas, ou seja, nem todo mundo foi profeta. A Bíblia também tem apóstolos. Apóstolos também profetizavam, mas essas profecias aqui não está falando dos apóstolos, está falando de quem é profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até o próximo vídeo. Amém e graças a Deus.